Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo das obras de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. E gostaria de começar esse estudo com uma oração que será feita pela Alex. Obrigado, Alex. Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, Senhor Jesus, nosso mestre, guia e modelo, agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos juntos nessa noite, nessa tarde no Brasil, aprendendo juntos. Pedimos aos benfeitores espirituais que nos assistam, que nos ilumine, que nos conduza nesse estudo ao entendimento do que nós vamos ler. E mais importante, pedimos a Jesus e aos benfeitores que nos deem força para que nós não nos distanciemos dos ensinamentos e consigamos aplicá-los em nossas vidas diárias, nas situações que surjam. E assim, unidos, esse propósito de paz, de harmonia, de aprendizado mútuo, pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos benfeitores, que nos abençoe, nos deem permissão para iniciarmos o estudo de hoje, sob a guia e a direção divina. Que assim seja. Muito obrigado, Alex. Então vamos aqui fazer o compartilhamento da tela. Maravilha. Então, como nós sabemos, nós estamos no capítulo 16, Exemplo Cristão, e esse capítulo trata da desencarnação de Fábio, né? Nós já começamos a estudar esse capítulo, semana passada nós terminamos, então hoje vamos revisar só a segunda parte daquilo que vimos na semana passada. Então, começa assim. A pedido de Fábio, Mercedes, no caso Mercedes é a esposa de Fábio, né? A pedido de Fábio, Mercedes traz os filhinhos para os aposentos do marido. Assessorado por seu pai, Fábio leu uma linda passagem do Novo Testamento escrita por Paulo de Tarso, seguida por uma sentida prece. Sentia-se calmo e confortado. Senhor Silveira aproxima-se de Fábio e descansa sua destra contra a de seu filho em posição de oração. André observa uma corrente luminosa aparecer em Fábio, indo desde a sua mente, passando pelo coração e células nervosas. Inspirado pelo pai, Fábio começa longo colóquio com a esposa, no intuito de a consolar, acalmar, instruir e fortalecer-lhe a fé nos desígnios divinos. A separação seria momentânea, pois a aliança espiritual para sempre os manteria ligados um ao outro. Porém, o marido amoroso encarecidamente pede à esposa que não se restrinja a continuar a caminhada sozinha. A vida de mãe solteira, sem ajuda de laços consanguíneos, é dura, e diz que se um novo companheiro honesto lhe aparecesse, que não se restringisse de uma nova relação, pois os filhos frágeis iriam precisar ainda de orientação nas praticalidades da vida. Mercedes faz menção de protesto, mas Fábio lhe acalma, dizendo que ele nunca duvidou da fidelidade da esposa virtuosa que tinha, e que se falava essas coisas era porque ele queria bem, se interessando pela sua felicidade mesmo depois de sua partida. Suas palavras eram isentas de egoísmo, mas carregadas de amor e compreensão. Em seguida, vira-se para os filhinhos reafirmando a certeza da vida eterna e de que esperará por eles alegremente. Carlinhos faz a prece final e antes da derradeira despedida, Fábio os beija docemente os cabelos, protegidos por uma peça de linho branco a pedido do pai amoroso. Fábio desencarna naquela noite, sendo facilmente separado do seu corpo por Jerônimo e acolhido nos braços de Silveira, seu pai, que o beija docemente, transmitindo-lhe todo o seu amor. André Luiz e Jerônimo encaminham Fábio adormecido para a casa transitória. Esse é o nosso resumo da semana passada, né?
Alguém quer falar alguma coisa sobre a semana passada, o resumo que lemos, algum comentário, alguma coisa que, né, tenha refletido? Então, Fábio desencarnou, né? Então, primeiro foi Dimas, né? Aí Sim. agora Fábio, e foi bem mais tranquilo, né? Você lê para nós, José, por favor? É, Por favor, pode começar. Capítulo 17, rogativa singular. Enquanto Dimas se restaurava paulatinamente, Fábio cobrava forças de modo notavelmente rápido. Os longos e difíceis exercícios de espiritualidade superior, levados a efeito na crosta, frutificavam agora em bênçãos de serenidade e compreensão. Uau. Ambos repousavam na casa transitória, amparados pela simpatia geral da instituição que a irmã Zenóbia dirigia. Ao mesmo tempo, prosseguíamos em constante cuidado, junto aos demais amigos, principalmente ao pé de Cavalcante, cuja situação orgânica piorava sempre nas vizinhanças do fim. Não, poderia voltar, eu não entendi, cara. Foi. Cavalcante é a terceira pessoa que eles vão visitar. Ao mesmo tempo, prosseguíamos em constante cuidado junto aos demais amigos. Os demais amigos dos outros três, né? Que vão desencarnar. Principalmente ao pé de Cavalcante, cuja situação orgânica piorava sempre nas vizinhanças do fim. Ok. Cavalcante provavelmente vai ser a peça central desse capítulo, né? Que é mais um dos 5, né? Que está para desencarnar. Dimas, com o exemplo de Fábio, criara novo ânimo. Reagia com mais calor perante as exigências da família terrena e consolidava a serenidade própria com a precisa eficiência. O ex-tuberculoso, iluminado e feliz, notava que outros horizontes se lhe abriam ao espírito sensível e bondoso. Podia levantar-se à vontade, transitar nas diversas secções em que subdividiam os trabalhos do Instituto, e dava gosto vê-lo interessado nos estudos referentes aos planos elevados do universo sem fim. Experimentava tranquilidade. Não era um gênio das alturas. Não completara suas necessidades de sabedoria e amor. Entretanto, era servo distinto, em posição invejável pelos débitos pagos e pela venturosa possibilidade de prosseguir a caminho de altos e gloriosos cumes do conhecimento. A irmã Zenóbia dava-se ao prazer de ouvi-lo nos rápidos minutos de lazer. Frequentemente, manifestava a Jerônimo suas agradáveis impressões a respeito dele. Pode subir. Tanta alegria provocou o discípulo fiel com a disciplina emotiva de que lhe dava testemunho, que o nosso assistente tomou a iniciativa de trazer-lhe a esposa em visita ligeira. Uau! Essa é a esposa do Fábio. Sim, desculpa, eu estava no mute. A esposa de Fábio, sim. Tanta alegria... Fábio é o que está mais equilibrado. Tanta alegria provocou o discípulo fiel, com a disciplina emotiva de que dava testemunho, que o nosso assistente tomou a iniciativa de trazer-lhe a esposa em visita ligeira. Eita, olha só, cara. Lembro-me da comoção de Mercedes ao penetrar o pórtico do Instituto pelo braço amigo de nosso orientador. Estava atônita, deslumbrada, estática. Não possuía consciência perfeita da situação, mas demonstrava sublime agradecimento. Conduzida à câmara em que o companheiro a esperava, ajoelhou-se instintivamente. Sensibilizamo-nos todos ante o gesto de espontânea humildade. Fábio, sorridente, disfarçando a forte emoção, dirigiu-lhe a palavra, exclamando: levante-se, Mercedes. Comungamos agora na felicidade imortal. A esposa, porém, inebriada de ventura, fechara assim compreensível silêncio. O amigo adiantou-se, ergueu-a
e abraçou-a com infinito carinho. Não se amedronte com a viuvez, minha querida. Estaremos sempre juntos. Lembre-se do nosso entendimento derradeiro? Mercedes entreabriu os lábios e fez sinal afirmativo. Dê-me notícia dos filhinhos. Nada disso ainda, porque... Fale, Mercedes, fale. Mostre-me sua alegria vitoriosa. A esposa fixou nele com mais atenção os olhos meigos e brilhantes e disse, chorando de júbilo: Fábio, estou agradecendo a Jesus a graça que me concede. Como sou feliz tornando a vê-lo. Lágrimas copiosas corriam-lhe das faces. Em seguida, após curto intervalo, informou: Nossos pequenos vão bem. Lembramos-nos de você incessantemente. Todas as noites reunimos-nos em oração, implorando a Deus, nosso Pai, conceda a você alegria e paz na vida diferente que foi chamada a experimentar. Outra pausa em que o nobre senhora tentou conter o pranto. Quero avisá-lo de que já estou trabalhando. O senhor Frederico, nosso velho amigo, deu-me serviço. Carlindo vela pelo irmão, enquanto me ausento. E creio que nada nos falta em sentido material. Temos apenas... E a esposa dedicada interrompeu-se nas expressivas reticências, receosa talvez de ofender. Continue, continue, falou o companheiro sensibilizado. Não se zangará, disse Mercedes, reanimando-se, se eu reclamar contra as saudades imensas? Em nossas refeições e preces há um lugar vazio que é o seu. Creia, porém, que faço o possível por não feri-lo. Coloquei mentalmente a presença de Jesus. O nosso mestre invisível, onde você sempre esteve. Desse modo, sua ausência em casa está cheia de confiança fervorosa nesse amigo certo que você me ensinou a encontrar. Reparei que o esposo, não obstante a elevação que o caracterizava, desenvolveu visível esforço para não chorar. Fazendo-se otimista, observou: Não apague a luz da esperança. Não me zangue em saber os saudosos, pois também eu sinto falta de sua presença, de sua ternura, da carícia dos nossos filhos. Mas ficaria contrariada se soubesse que a tristeza absorveu o nosso ninho alegre. Tenha coragem e não desfaleça. Logo que for possível, retomarei meu lugar em espírito. Pode subir, Leandro. Estarei em você no ganha-pão. Assista-la-ei nos exercícios da prece e respirarei a atmosfera do seu carinho. Para isso, por enquanto, preciso escorar-me em sua fortaleza de ânimo e não dispenso o seu amoroso auxílio. Sinto-me cercado de bons amigos que não nos esquecem. Quem sabe, estaremos lado a lado, de novo, em porvir não remoto. Avisaram-me de que a divina bondade me concedeu ingresso em colônia de trabalho santificador, a fim de prosseguir meu serviço de elevação. Poderei, talvez, tecer diferente e mais belo ninho para aguardá-lo. Ouço dizer, Mercedes, que o sol é mais lindo nessa paisagem encantadora luz, e que, à noite, as árvores floridas assemelham-se a formosos lampandários, porque as flores maravilhosas retêm o luar divino. Uau! Nesse instante, determinada interrogação interrompeu-me no raciocínio. Se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço, desde outro tempo, a ponto de merecer de especial consideração, como se mostrava adventício a respeito do noticiário de nossa esfera. Sintetizando cumpridas indagações em pequenina pergunta ao assistente Jerônimo, respondeu-me o orientador em duas sentenças curtas. A morte não faz milagres. Retomar a lembrança
é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Além atento. Fitando a visitante, enternecido, o marido recém-liberto considerava: acredita que não vale a pena sofrer de algum modo para conseguir tão sagrado patrimônio? Nossos filhos crescerão depressa, as lutas serão breves, as situações carnais transitórias. Não desanime, portanto. A providência jamais se empobrece e nos enriquecerá de bênçãos. Vamos dar uma paradinha aqui, José, só para a gente comentar. Você quer falar alguma coisa do que você leu até agora? Não, não. Então, é assim, achei muito interessante aqui essa parte, né? Claro que é uma, é uma, é uma parte, de novo, bastante carregada de sentimentos, né? Porque é o reencontro, né, da esposa com o Fábio no plano espiritual, né? E a gente sabe que eles são duas almas que se amam muito, né? Que se amaram enquanto na Terra e ainda se amam muito, né? Apesar da distância momentânea, né? De um do lado de cá e o outro do lado de lá, né? Mas acho bastante interessante também ele falando, né? Que da convicção dele de que ele, né, assim que ele tiver completamente refeito, ele for possível ou autorizado, ele estará do lado dela, né, para lhe ajudar. Mas achei também bastante interessante a, as observações de André, né, que diz que perguntando, ué, mas a gente aqui, né, que está do lado de cá, né, sabe que o Fábio já aqui é tão querido e tanta gente gosta dele, já tem tanta gente, né, trabalhando para o bem dele aqui, e será encaminhado para fazer tanta outra coisa, né? Como é que ele ainda não se inteirou, não se lembrou dessas coisas todas? Por exemplo, ainda nem falou do pai dele, por exemplo, né? E ele já tá, assim, mais recomposto, né? Mas não falou do pai. Então, achei muito interessante. Eu vou até voltar um pouquinho lá. Desculpa, gente. Só vou marcar aqui para a gente não esquecer onde nós estamos. E aqui, sim, foi Jerônimo, né? Falou que a morte não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Ou seja, a gente às vezes acha, né, que nós vamos morrer e vamos lembrar tudo de uma vez, né, que vai voltar tudo de novo para a mente, né, nós vamos saber exatamente, né, da nossa vida espiritual toda, né, de cabo a rabo. Mas não é bem assim, né? Até porque eu acho que seria um choque se fosse assim, né? Você já pensou se a gente desencarna e de repente é avassalado com todas as lembranças, por exemplo, das atrocidades que nós fizemos em vidas passadas, sendo que talvez na última, né, existência nós tivemos uma conduta que era já muito melhor, né, que já tinha, que serviu de reparo, que serviu de conserto daqueles débitos, né? Aí a gente morre e vem tudo aquilo avassalando, né, a nossa memória. Quer dizer, isso seria bastante sofrimento para nós, né? Então, eu achei interessante ele falar que esse processo também é gradual, né? Que não é assim num piscar de olhos, não é assim, né? Num estalar de dedos, né? Tudo faz parte do, 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 de um processo gradual, né? Então, achei muito interessante essa fala de Jerônimo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ai, eu estou emocionada, achei muito lindo. Ah, Uhum. a misericórdia divina, a bondade divina é tão grande que a pessoa, assim, um pouquinho mais evoluída já consegue, né? Ele é um pouco mais evoluído do que a maioria de nós, né? Na Terra ele tinha dívida e tal,
E assim que ele chegou no plano espiritual, porque ele cumpriu com o plano encarnatório, né, a programação encarnatória dele direitinho, ele já foi presenteado com a presença da esposa que ele deixou na Terra. Então a gente vê como a bondade e a misericórdia divina agem a nosso favor o tempo todo, tanto da esposa que está saudosa, quanto dele que está lá, vamos dizer assim, de boa, né? Que ele está num lugar bonito, onde as árvores são floridas e as flores elas refletem o luar. Nossa, eu fico imaginando a lindeza, como é lindo. E a bondade e a misericórdia divina já tratou logo de promover o reencontro dele com a esposa. Então, assim, a gente fica pensando que essas coisas são inalcançáveis só para espíritos muito evoluídos já no começo, muito difícil. Não, a espiritualidade nos ama tanto que facilita, procura sempre facilitar os nossos reencontros, promover nosso bem-estar e trabalha sempre em prol de confortar e alegrar o nosso coração. Então, eu achei emocionante o fato de que tão rápido ele já conseguiu. Eu acho que nem ele esperava, né? Nem ele nem ela, né? Esperava tão cedo. Então, veja bem como o amor que a gente encontra na Terra, ele como diz André Luiz, né? Os laços de amor, os laços fraternos que nos unem não se desfazem com a desencarnação, e como eles continuam e até se fortalecem e são apoiados no plano espiritual, né? Respeitados e apoiados. E por isso que ele conseguiu encontrar com a esposa e a esposa encontrar com ele tão rápido. É muito bonito mesmo. Agora, essa casa transitória é maravilhoso esse lugar, né? Tem uma outra opção, então, além de nosso lar, que a gente já sabe que é muito bom também, que é a casa transitória, que acho que é Fabiana de Cristo, né? É o nome da casa transitória. Sim, a casa transitória, eu vejo a casa transitória como um lugar, assim, posto de atendimento, né? Que é transitório, como o próprio nome diz, já vimos isso, né? Que é um lugar que se movimenta no Ninguém é espaço, para ficar, né? né? Como se for. Ah, Eu entendo a palavra transitória que não é para ficar muito tempo, né? O espírito não passa muito tempo lá, a gente está, o espírito passa por lá, exerce o trabalho que tem que exercer, vive as experiências que tem que viver e tem que ir para frente, não pode ficar lá permanentemente. É isso que eu entendo, não sei se é isso. não, não, é isso mesmo. É que a palavra transitória, né? Ela acaba sendo vista na minha interpretação também de duas maneiras. Dessa maneira que você falou, que é um posto de socorro, que é só, né, ali uma primeira, onde eles vão e resgatam as pessoas, né, necessitadas das zonas mais baixas, e e ficam ali primeiramente, mas depois são encaminhadas para colônias, né? Como nós já vimos, né? Dimas e Fábio não vão ficar aqui na casa transitória para sempre também. Porque a casa transitória também trabalha com o nosso lar, de qualquer maneira, né? Então, porque esses irmãos são oriundos de nosso lar, né? Então tem toda essa ligação. Mas também a minha casa transitória também se refere ao fato de ela ser móvel também, né? Porque nós já vimos isso. Ela se move, é um prédio ambulante, né? Vamos assim dizer. Então, eu acho que aplica-se nos dois aspectos essa palavra. Mas você está correta, com certeza. É realmente essa é a função da casa transitória de Fabiano de Cristo. Vamos continuar então. Ah, desculpa, só antes de você falar, continuar, José, Alex, você falou da questão dos casais, né, das desencarnações, do amor que aumenta e assim por diante, né? O que é verdade, realmente, com muita gente acontece isso, porém, a gente sabe que há casos e casos, né? E no caso de Fábio, nós sabemos que ele era uma pessoa, ele e a família, né, a esposa, eram pessoas, assim, extremamente voltadas
a espiritualidade. Não vou nem falar religião, porque o capítulo não nos diz, né, que ele era uma pessoa religiosa, porém, ele era uma pessoa muito voltada à espiritualidade. De qualquer forma, eu acredito que ele tinha uma religiosidade, sim, porque ele se apegava nos ensinamentos do Cristo e com certeza, ele abriu a palavra, o Novo Testamento para ler, né, junto com a esposa e com os filhinhos. Então, quer dizer, eu tenho certeza que ele tinha, sim, uma religiosidade. Mas acima da religiosidade tinha a espiritualidade, né? Então, isso ajudou e muito, claro, né, a questão de facilitar esse processo de transição, né, da partida carnal para a entrada no mundo espiritual. Mas, claro, cada caso é um caso, né, e a gente não pode generalizar. Mas, com certeza, a gente viu, através de Fábio, que tendo essa percepção e essa convicção, né, que nós temos, ou pelo menos eu, né, tento reafirmar essa convicção todos os dias, estudando e, né, refletindo sobre esses aspectos, que a vida continua, que a vida continua depois da vida, né? Isso ajuda muito a nossa chegada no mundo espiritual e também aqueles que ficam para trás, né? Você continua para nós, José, por favor? Sim, sim. Mostrou à esposa a formosa expressão de conforto no semblante feliz e, mobilizando as mais íntimas energias da alma humilde, manteve-se por alguns instantes de mãos postas, como a agradecer a Deus o imenso júbilo daquela hora. Jerônimo fez significativo sinal, avisando em silêncio que findara o tempo da visita. A irmã Zenóbia, que acompanhou a cena comovida, junto de nós, tomou de uma flor semelhante a uma grande camélia dourada e deu a Fábio, para que presenteasse a companhia. Oh, que legal. Mercedes recebeu a dádiva, conchegando-a ao coração. Nosso dirigente aproximou-se de mim e notificou-me. André, acompanhe-nos à crosta. Nossa amiga perdeu grande porção de forças com a emoção e se nos é útil sua cooperação na volta. Despediu-se a viúva e, em breve, era por nós reconduzida ao lar. E ainda agora, ao relatar a experiência, recordo-me da estranha sensação de felicidade que Mercedes sentiu ao despertar no leito com a perfeita impressão de guardar a delicada flor entre os dedos. Olha. Muito lindo. Tudo, pois, corria bem no círculo dos trabalhadores que nos foram cometidos, quando o nosso mentor foi chamado por autoridade superior de nossa colônia. Esperei, impaciente, o regresso dele, porque Jerônimo, em obediência às determinações recebidas, deveria partir imediatamente para o entendimento inadiável. Eita, André Luiz ficou todo curioso, hein? Recomendou-nos aguardá-lo em serviço na casa transitória, acentuando que seria breve. De fato, não se demorou mais de um dia. E, ao regressar, cientificou-nos da novidade. A irmã Albina foi autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo, razão porque a desencarnação foi adiada sine die. Não sei o que isso significa. Uau, então a Albina era próxima. Certa rogativa influíra decisivamente no assunto. Entrara em jogo imperiosa exigência que nossa colônia examinara com a devida consideração. Em vista disso, renovara-se o programa de missão que trazíamos. Ao invés de auxílio para a liberação, a velha educadora receberia forças para se demorar na crosta. Devíamos procurar-lhe a residência sem perda de oportunidade, propiciando-lhe ao organismo os possíveis recursos magnéticos ao nosso alcance. A Albina é o que tem a casa, né? O orfanato, não é isso?
É ela mesmo. Ela tem ela é a irmã que tem o orfanato e ela é evangélica. Ela é evangélica. Eu Uhum. olhei Legal, aqui, cara. Cine Die é quando não tem uma data certa para Acontecer, voltar, né? para acontecer, fica em aberto, né? É. E foi o que aconteceu com o Divaldo, né? Ele conta essa história sempre. E aí ele foi chamado para uma reunião no plano espiritual e estavam decidindo se ele ficaria na costa por mais alguns anos. Aí ele até faz piada nisso. Foi a mãe dele que leu. Você conhece essa história, né? Então deve acontecer o mesmo com a Albina, né? Conseguiu, vai ficar na Terra, continuando sua missão. Pode subir, Leandro, para poder continuar o próximo parágrafo. Com certeza. Só um bocadinho. Tá, em quis perguntar. Ah, tá, não continua, né? Quis perguntar alguma coisa, inteirar-me das particularidades. Todavia, Jerônimo costumava dizer com proveito tudo o que necessitávamos saber, e não me cabia constrangê-lo a qualquer pergunta, a qualquer informação antecipada. Por que se modificar a decisão de tamanho relevo? Quem possuía, afinal, tanto poder na oração para ter influência nas diretivas de nossa colônia espiritual? Seria justo o adiamento? Por que motivo determinada súplica impunha a renovação do roteiro a seguir? Eita aí, perguntas pertinentes, né? Mas esse André Luiz também é meio enxerido, né? Poxa, É, umas perguntas assim, bem, tipo, bom, mesmo bem inquisitivas, né? Mas quem que é, será que conseguiu estender o tempo da Albina na Terra, né? é. Vai no peito do Jerônimo, né? E o Jerônimo consegue ler pensamento e já está sabendo aí das perguntas. Acho que pode subir um É, pouquinho mais. O assistente percebeu. Pode subir. O assistente percebeu as indagações que se me entrechocavam o cérebro e adiantou. Não se torture, André. Saberá tudo no momento oportuno. E traçando em sintética programação de serviço, acrescentou. Vamos! Hipólito e Luciana velarão pelos convalescentes. Os convalescentes são o Fábio e o Dimas, eu acho, né? Em sim, caminho, são eles. em caminho, porém não resisti. Em caminho, porém não resisti em perguntar. Pedi permissão para ouvi-lo de maneira sumária quanto à nova deliberação. E Jerônimo aqueceu esclarecendo. A medida não deve provocar admiração. Ninguém, senão Deus, detém poderes absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas às nossas responsabilidades, experimentaremos limitações nos atributos ou no acréscimo de deveres, segundo os desígnios superiores. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos prejulgar quanto ao setor de interferência divina. O Pai efetua a organização universal com independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo, sujeitos às necessárias e esclarecedoras interdependência, em virtude da imperfeição de nossa individualidade. Deus sabe, enquanto nós nem sequer imaginemos saber. E com expressivo gesto de bom humor, prosseguiu. Não existe, portanto, novidade propriamente dita. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiada por muito tempo. O organismo que a serve está gasto, e a nova resolução destina-se apenas a remediar a difícil situação, de modo a trazer É, benefícios para de muita modo, gente. A prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica. A prece, em qualquer ocasião, melhora,
corrige, eleva e santifica. Mas somente quando estabelece modificação de roteiro igual a de hoje, é que paira, acima das circunstâncias comuns, o interesse coletivo. Ainda assim, a medida prevalecerá por reduzido tempo, isto é, apenas enquanto perdurar a causa que a motiva. Recordei uma experiência anterior, em que observara certo irmão recebendo alguns dias de acréscimo à existência de um corpo, para poder solucionar problemas particulares, e compreendi a alteração à vida. De qualquer modo, porém, minha surpresa não era desarrazoada, porque constituíamos comissão de trabalho definido com atividades traçadas por superiores e hierárquicos. No caso a que me reportava, vir amigos de nossa esfera intercedendo junto de outros amigos em benefício de terceiro. Todavia, na questão em exame, tratava-se de pedido da crosta, atuando diretamente em nosso núcleo distante. Ele fez o comentário aí, né? Que às vezes que ele viu a encarnação se prolongar foi quando houve um pedido do céu para a terra, né? Mas dessa vez aconteceu da terra para o céu, e foi atendido. É, é isso mesmo. Acho que foi isso que eu entendi também. Conservando, pois, minha curiosidade insatisfeita, acompanhei o assistente até o apartamento confortável em que residia a interessada. Os prognósticos acerca do estado físico da enferma eram desanimadores. Seu espírito, no entanto, mantinha-se calmo e confiante, a despeito da profunda perturbação orgânica. Não só o coração e as artérias apresentavam sintomas graves, também o fígado, os rins, o aparelho gastrointestinal. A dispneia castigava intensamente. Chegáramos no instante em que gracioso grupo de jovens, 14 ao todo, fazia em derredor da enferma o culto doméstico do Evangelho. Enquanto orava, antes dos comentários construtivos, de alma voltada para a sublime fonte da fé viva, atiramo-nos ao trabalho, seguidos de perto por outros amigos de nosso plano, ligados à missão da nobre educadora. O ambiente, equilibrado pela prece e pelos pensamentos de elevação moral, contribuíam eficazmente na execução de nossos propósitos. A zona perigosa do corpo abatido era justamente a que situava o aneurisma, provável portador da libertação. O tumor provocara a degenerescência do músculo cardíaco e ameaçava ruptura imediata. Jerônimo, entretanto, revelou-se, mais uma vez, um médico experimentado e competente do nosso plano de ação. Começou aplicando passes de restauração ao sistema de condução do estímulo, demorando-se atencioso sobre os nervos do tônus. Em seguida, forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio, bem como às estrias tendinosas, assegurando a resistência do órgão. Logo após, meu orientador magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor bastante desenvolvido, isolando certos complexos celulares, e esclareceu. Poderemos confiar em grande melhora que persistirá por alguns meses. Com efeito, fim da complexa operação magnética, observei que o coração doente funcionava com diferente equilíbrio. As válvulas cardíacas passaram a denotar regularidade. Cessou a aflição a que foi atribuído, e de fato, com razões poderosas, o efeito da prece. Glória a Deus. Albina sentiu-se reconfortada, mas calma. Fitou comovida as discípulas que se achavam presentes em afetuosa homenagem a ela e considerou satisfeita.
Como me sinto melhor? Motivos fortes possuía o apóstolo Tiago, recomendando a preces aos enfermos. As alunas e as filhas riram-se de contentamento e ergueram em seguida formosa oração gratulatória, emocionando-nos o coração. Clareando a expectativa geral, a enferma aceitou o oferecimento de um caldo confortante. Em face da alegria que a todos empolgava, perguntei de súbito ao assistente: teria sido a súplica das discípulas o móvel da alteração? Quem sabe? Talvez lhe fizesse falta, venerável professora. Não, não é bem isso, elucidou o mentor. A intercessão das meninas trouxe-lhe a cota natural de benefícios comuns. No entanto, acresce notar que Albina já cumpriu tarefa junto delas. Deu-lhes o que pôde, devoltou-se quanto devia, em virtude da abnegação da enferma. As aprendizes trazem um cérebro cheio de boas sementes. Compete agora às interessadas organizar condições favoráveis ao desenvolvimento intensivo dos tesouros espirituais de que são portadores. Curioso, mais uma vez, arrisquei. Estaríamos, porventura, ante o resultado de requisição sentimental das filhas? O André está tentando achar, né? Da onde que veio o pedido, né? Achou que era as discípulas, não era. Agora acha que são as filhas. Jerônimo fitou ambas as senhoras que assistiam a doente com desvelada ternura. Abanou a cabeça com gesto negativo e retrucou: também não, André. Não se trata de resposta semelhante rogativa. No desempenho dos sagrados deveres de mãe, Albina fez tudo pelo bem-estar das filhas. Desvelou-se quanto lhe era possível. Por elas, perdeu compridas noites de vigília e encheu laboriosos dias de preocupação absolvente e redentora. Educou-as carinhosamente. Encaminhou-as na estrada da santificação e, sobretudo, ao prepará-las para a vida, entregou-as ao Pai eterno, sem egoísmo destruidor. Trabalho materno foi completamente satisfeito. Doravante, cumpre às filhas seguir-lhe o exemplo, imitando-lhe a conduta cristã. Os bons pensamentos de Lloyd e Eunice envolvem-na toda em repousante atmosfera de amor. Entretanto, não seriam os rogos filiais, em circunstância como está, que modificariam o roteiro das autoridades superiores no cumprimento das leis divinas. As súplicas de ambas partem de esfera de serviço perfeitamente atendidas pela missionária em processo de liberação, e de modo algum as filhas poderiam retê-lo. Nesse instante, sentindo-se a enferma confortada pela inopinada melhora, dirigiu-se à filha mais velha indagando: Lloyd, acredita você na possibilidade de trazer o Joãozinho até aqui? A interrogação enternecida seguiu-se plena aprovação da filha, e o telefone tinitou, chamando alguém. Ao passo que a senhora se entendia com o esposo à distância, meu orientador anunciou bem-humorado: em breves momentos, receberá você. A chave do problema. Desculpa, eu mexi ali, aí saiu. Pode subir. Não, a gente vai ficar por aqui. Agora vamos deixar cenas para os próximos capítulos, meu amigo. Vou deixar todo mundo na curiosidade. Você quer comentar alguma coisa sobre o que você leu aqui nessa parte? Não. Ok, achei assim. Realmente, André está ali cutucando a ferida, né? Ele quer porque quer saber, né, como é que a Albina recebeu essa autorização, né, para continuar mais tempo na Terra. E isso vai ser explicado, né, a seguir. Mas
é muito interessante ver, né, que ela, e nós sabemos, né, primeiro a questão da prece, né, que foi falada, né, já anteriormente. A questão da prece, que é uma das ferramentas que nós temos, né, que talvez mais poderosas ao nosso alcance, né, em termos de ajuda, em termos de conforto, bom, em termos de tudo, né, porque a oração com fé, como Jesus já nos falou, né, que a fé move montanhas, né? Então a oração realmente acaba sendo, quando aliada à fé, uma das ferramentas mais fortes que nós temos ao nosso dispor, né? E é muito interessante ver que, às vezes, nem tudo está set in stone, nem tudo está assim, tipo, escrito, né, como deve de ser, irreversível. Por exemplo, a Bina estava para desencarnar, né, já havia uma data, já havia um tempo, mas o plano espiritual, por motivos que nós ainda iremos ver, né, voltou atrás um pouco e falou, não, vamos dar a ela mais tempo, porque ela precisa de mais tempo, para ajeitar isso, aquilo, né, para dar assistência a Beltrano, fulano, Beltrano, nós não sabemos ainda, mas tudo acontece por uma razão. Nada acontece, né, longe dos olhos do Pai, nada acontece fora da sua vontade, né? Nós sabemos disso. Então, se ela foi permitida a extensão da sua existência aqui na Terra, não é por acaso, não é porque ela foi boazinha, é porque há um plano também, né? Então, isso nos traz bastante conforto, porque o desencarne nada mais é do que o cumprimento do plano de Deus também para as nossas vidas, não é? Claro que estou falando no caso de situações assim normais, né? Excluindo o suicídio e casos assim, né? Que são casos à parte. Mas no caso de Albina, tudo faz parte do plano de Deus, né? E é essa convicção, né, dos planos de Deus, da vontade dele para as nossas vidas, né, que nos ajuda, né, e que nos dá a certeza de que nada foge ao controle dele, nada está além, né, do seu saber, do seu conhecimento e do seu poder, né, e que nós buscamos através da fé o consolo, através da oração, né, para que possamos suportar as provas, né, no que quando vem o desencarne de um ente querido, ou quando achamos que estamos passando por provações que estão aquém das nossas capacidades, né? Porque nós sabemos que Deus não nos dá nada além daquilo que nós podemos suportar, mas às vezes nós, né, e eu digo por mim, na nossa pequenez, achamos que Jesus, Deus, pelo amor de Deus, não aguento mais isso, eu não estou conseguindo, né? Sim, seguir, isso é mais forte do que eu, mas não é. Todas essas situações, elas trazem-nos lições valiosas, né? E nós precisamos apenas abrir o nosso entendimento, os nossos corações, né? E buscar com a nossa fé, né, o aprendizado dessas lições. Eu não sei se eu falei alguma coisa que alguém discorda, se alguém gostaria de comentar sobre isso, né, refletindo nessas questões que nós vimos. Só complementando, a flexibilidade, né, na espiritualidade. Há um plano, mas esse plano ele vai sendo operado também de acordo com o nosso progresso, com o nosso gerir, né, desse plano. Então, a espiritualidade é flexível, né? Ela não fica fixa, né, numa coisa só. Sim, com certeza. E essa é a beleza, né, disso tudo que nós estamos lendo, de tudo isso que nós estamos aprendendo, porque nada, como eu disse, nada é fixo, né? Não é assim, como nós sabemos, algumas religiões tem tudo muito assim fixo, né? Você pecou, vai para o inferno. Você acertou, vai para o céu, né? Tem só assim, né, essas duas opções. Não tem o meio termo, não tem uma volta, não tem né,
um, um reparo, é sempre assim, o sim, sim, não, não, né? Preto, branco, contra mim ou a favor de mim. Pode falar, Val. Eu queria falar, só para acrescentar também, que essa questão dela ficar um pouco mais já tinha sido abordada no capítulo 11 anteriormente, quando eles vieram visitar todo mundo, e eu acho que foi o Jerônimo, se eu não me engano, que falou que havia razões ponderosas para que ela fosse amparada e permanecesse com a família aqui na Terra por mais alguns meses. Então, mesmo que a princípio eles tinham incluído, né, ela nesse grupo para ser assistido para o desencarne, ao mesmo tempo já tinha também esse plano para assistir para que ela ficasse aqui um pouco mais. Uhum, é verdade. A gente já tinha tido esse spoiler, né? Já tínhamos tido menção disso, que ela ia ficar um pouquinho mais aqui na Terra, né? Que um pouquinho mais aqui com a gente. Então, acho que essa passagem, né, desse capítulo aqui é só para fazer assim, como eles disseram, eles foram lá para restabelecer a energia do corpo, né? Para dar-lhe mais energia, para consertar, né, a condição cardíaca que ela tinha, né? Para aumentar-lhe os dias na Terra. E por causa disso ela vai ficar mais alguns meses, né? Então é capaz que depois ela talvez seja a última irmã, né, a desencarnar nesse livro. Mas a gente vai chegar lá, a gente chega lá, a gente vai estudar isso. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa antes de fazermos a prece final? Não? Todo mundo bem? Então, quem gostaria de fazer a prece final? Algum voluntário ou voluntária para a prece final? De encerramento? Se não, eu faço. Então, eu vou fazer sem problemas. E gostaria de convidar a vocês, aqueles que puderem, que fechem os seus olhos, acalmem as suas mentes e elevem os seus pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e a espiritualidade maior aqui presente conosco. Também estudantes como nós, pois o aprendizado é eterno, e o aprendizado não para. E nós, humildemente, agradecemos a André Luiz, que através de Chico Xavier, há tanto nos ensina a cada vez que abrimos as páginas desses livros para lermos e refletirmos. Agraciados que somos a Jesus pelos seus ensinamentos, pelo seu exemplo, pelas suas palavras, carregadas de tanta verdade, carregadas de ensinamentos valiosíssimos que ainda hoje, 2000 anos depois da sua passagem aqui por essa terra enquanto encarnado, nós ainda refletimos, nós ainda aprendemos. Agradecemos, primeiramente, a Deus, nosso Pai de amor, que a cada um de nós criou, que a cada um de nós iluminou com o dom da vida, com aquela fagulha que é nosso espírito movimenta, que a nossa alma movimenta. Agradecemos pelas oportunidades de estarmos aqui encarnados nessa terra, caminhando, aprendendo, de braços dados com os nossos irmãos, nessa caminhada evolutiva que nunca cessa. E que possamos, através desses estudos, através dessas leituras, sermos hoje melhores que ontem, mas amanhã ainda melhores do que hoje. Não para nos engrandecermos, mas para que possamos também nós carregarmos conosco essa luz, a luz da verdade espiritual, a luz da verdade da vida após a vida, a luz em meio às trevas, em meio
tantos lugares em sofrimento e há tantos lugares em negação, em revolta, em ódio, especialmente onde nos encontramos, na Europa, onde tantas mudanças nós temos visto acontecer em nossos meios, e que a cada vez mais vemos o ser humano se afastar de Deus, se afastar da espiritualidade e se prender no material. Deus, que Jesus, que a espiritualidade maior possa iluminar os nossos corações, as nossas mentes, e que nós possamos mostrar a luz, iluminar esses corações enegrecidos pela negação, pela raiva, pelo ódio, pelo preconceito. Que eles possam, pouco a pouco, considerar a realidade da espiritualidade e da verdadeira vida, que nós somos muito mais aquilo do que aquilo que nós vimos com os nossos olhos. Pedimos também a todos aqueles em outros lugares do mundo que estão em sofrimento, que também passam pelas mesmas dificuldades, que também passam pelas suas provações, sejam elas físicas ou morais. Que os espíritos benfeitores estejam com todos eles, abençoando e os acompanhando, e que eles possam também se utilizar dos momentos mais difíceis de suas vidas, dessa ferramenta valiosíssima que nós temos, que é a oração, e que as suas preces possam ser atendidas pelos inúmeros benfeitores da crosta espiritual. Assim, agraciados que somos pela oportunidade também de estarmos aqui juntos aprendendo nesta plataforma digital. Pedimos à espiritualidade que esteja abençoando aqueles que não puderam estar conosco e também a todos aqueles outros que virão mais tarde juntar-se a nós ao assistir esse vídeo online. Sim, com o coração cheio de alegria e de paz, pedimos autorização aos benfeitores desta casa para o encerramento de mais esse estudo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Ok, gente. Muito obrigado. Obrigada a todos. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite a semana. todos.